Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Mais uma aula aqui, dessa vez vamos trabalhar um pouquinho sobre triângulos. Essa questão de triângulo, na verdade, ela é meio que uma junção do que a gente viu já nas aulas anteriores, tá? De linhas de resistência, linhas de suporte, linhas de tendência de alta e de baixa. Quando você realiza essa junção, você acaba encontrando esses triângulos. Nós temos basicamente três tipos, que é o simétrico, ascendente e o descendente. E aí tem a representação gráfica de cada um deles. Simétrico, você vê que existe uma LTB traçada e uma LTA traçada. E aqui no ascendente você tem uma linha de resistência e uma LTA. Então você vê ascendente é com LTA e descendente com LTB. Você tem a linha de tendência aqui de baixa traçada e uma linha de suporte. Como que você faz para operar num triângulo? Primeira coisa, você tem que tentar encontrar 3 pontos abaixo e 3 pontos acima. Esse sexto ponto aqui, geralmente ele não precisa chegar a tocar ali na pontinha daquela LTB. Ele pode chegar a encostar pouco próximo. Quando ele vai chegando próximo aqui do vértice, ele já tem que romper. Você executa o rompimento um pouquinho antes do vértice, porque quando a formação do triângulo ela começa a chegar muito próximo aqui do vértice, o seu ponto-alvo, o seu preço-alvo, ele fica comprometido, ele fica um pouquinho menor. Como assim, William? Me explica. Toda vez que você traça um triângulo, você vai pegar a distância entre a parte da LTB, a primeira vez que tocou a LTB, com a LTA. Tá? Você vai pegar aqui no início da formação desse triângulo. Você vê que ele começou a linha de tendência de alta aqui nesse canto. Tudo bem, não tem problema, só que aonde que tocou o segundo ponto, para a gente começar de fato traçar LTB e LTA? Foi aqui, então eu vou medir a altura desse triângulo, dessa boquinha aberta aqui, e essa altura que eu medi, eu vou pegar e plotar ela a partir do momento que rompeu. Se rompeu aqui, é a mesma coisa que eu pegar essa mesma distância aqui e colocar aqui do lado, ó. Coloco aqui do lado, então meu preço-alvo seria esse valor aqui. Se você olhar nessa imagem, você vê que isso já está traçado. Ó. Ele já mediu essa altura, ele mediu exatamente essa altura, e ele depois colocou essa altura aqui, ó, essa linha grandona aqui. Então ele colocou aqui, e aí você já encontra seu preço-alvo, que é mais ou menos aqui na região dos R$43. Eu vou mostrar isso no gráfico, a gente encontrando um triângulo simétrico, fazendo esse plotamento aí, fazendo essa linha para a gente encontrar o preço-alvo. Perfeito? Então aqui é a definição do triângulo, ó, quando os preços oscilam em movimentos ascendentes e descendentes, sendo essas oscilações cada vez menores. Então oscila cada vez menor, por isso vai formando um vértice. Então para formar um triângulo precisa-se de uma LTA e uma LTB, eu estou falando do simétrico, e o volume ele vai diminuindo ao longo da formação. Tá? Aí justamente por isso, por conta do volume estar diminuindo, você vê que começa a fazer oscilações menores, movimentos menores, até chegar ao ponto de romper ele. E quando você rompe, você espera que ocorra o que com o volume? Ó, aumente. Ok? Então por isso que é sempre importante a gente sempre estar olhando o volume. Se o volume no rompimento ele vem alto, ele está mostrando resiliência, ele está mostrando força dos compradores. Quer dizer que os compradores estão entrando com uma força muito grande, o volume aumentou, bem na hora do rompimento, pode ser uma confirmação de tendência. Perfeito? Vamos colocar aqui no nosso gráfico. Vamos colocar aqui, vamos pegar... Eu até peguei aqui essa aqui do Banco do Brasil, né? Eu deixei traçado aqui, eu coloquei Banco do Brasil, diário, aí eu vou um pouquinho mais para trás aqui, vou voltar até em torno de março de 2020. Vamos dar um zoom aqui na tela. Eu tinha deixado traçado já. Preste atenção nisso. Eu tenho aqui o primeiro ponto. Ele tocou aqui. Para mim seria uma região aqui de suporte. Tudo bem, bonitinho. E aí depois ele tocou o segundo ponto. Nesse momento que eu estou olhando o gráfico, que ainda não aconteceu daqui para frente, né, ainda não teve negociação nenhuma, não tem como saber que vai formar um triângulo. Mas aí foi indo, foi indo, foi indo. Ele tocou aqui uma segunda vez. Tudo bem, eu nem precisaria considerar, porque ele precisaria tocar primeiro aqui embaixo. Tá? E ele tocou a terceira. Então, ó, ponto 1, ponto 2, ponto 3. Ele tocou aqui embaixo. Esse daqui seria o ponto 4. Ele tocou mais uma vez ali a LTB.
E aí o ponto 5, e aí depois o ponto 6, ele ainda está longe do vértice, ó. Eu tracei até aqui o final para a gente ver como que seria o tamanho desse vértice. Ele ainda está longe. Então quer dizer que, para eu saber o preço-alvo, eu teria que fazer basicamente assim, ó. Eu vou pegar esse ponto aqui, vou desenhar uma linha aqui, ó. Pronto. Eu tenho essa altura basicamente. E aí depois eu vou pegar essa altura e eu vou traçar ela a partir do rompimento. O rompimento ele ocorreu basicamente aqui, ó. O meu preço-alvo seria esse valor aqui de 39,83. Você vê que após essa formação, ó, não atingiu o preço-alvo aqui do Banco do Brasil. Ele atingiu, mas demorou pra caramba para chegar no ponto-alvo, né? Ó, vamos ver aqui. Ele chegou aqui mais ou menos no ponto-alvo. Ele acabou chegando sim, ele chegou no ponto-alvo aqui, só que ele demorou em torno de meses. Junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Ele demorou praticamente 6 meses para ele chegar nesse valor de 39. Mas deu para pegar como que funciona? Né? Você vê que assim, análise gráfica é uma arte. Você está encontrando figuras em um gráfico, você está encontrando padrões em um gráfico, e aí você fala, formou um triângulo, vai atingir. Beleza, não vai ser sempre 100% das vezes que vai funcionar. Pode apostar nisso, não vai ser 100% das vezes. Mas você vê que ocorreu aqui, e olha que coisa mais sensacional, né? Nesse que eu encontrei aqui do Banco do Brasil. Você tem a formação do triângulo simétrico, o volume ele está em queda durante a formação do triângulo, ó, você vê que de fato o volume está caindo, ou seja, mais um ponto positivo. E aí logo depois do rompimento, o volume ele já começa a dar repique, ó, ele já começa a subir. Quer dizer, você confirmou de fato o rompimento desse triângulo. E aí quem tem a paciência, né, porque ações investir em renda variável é ter paciência, quem tem a paciência conseguiu atingir o preço-alvo aqui de 39,90 mais ou menos depois de 6 meses, tá? Mais ou menos depois de 6 meses. Nem sempre o ponto-alvo ele vai ocorrer daqui algumas semanas. Muitas pessoas pensam isso, né? Ah, chegou aqui, deu um repique, tá, continua, você fala, não vai mais atingir. Não, fica tranquilo, né? Vai com calma, ó. Você vê que o volume ele ainda continuava aumentando durante esse processo aqui, ó. Os preços estavam caindo e o volume ainda estava conseguindo dar alguns repiques de alta. Ou seja, tem alguma divergência. Dá para você verificar que essa ação ela ainda tem potencial para alta. Perfeito? Vamos voltar agora para a apresentação para a gente falar desse triângulo ascendente aqui. O ascendente e o descendente. O simétrico ele está aqui, tá? Isso que eu expliquei aqui para vocês, de tocar 3 vezes em cima, 3 vezes embaixo, sobre o vértice, ele está explicado aqui, tem essa definição. Então você pode dar uma lida com calma. Tá? Eu também falei aqui, ó, se ele demorar muito para romper, chegar próximo do vértice, a projeção que você faria ficaria muito reduzida. Por quê? Como assim, né? Porque daí essa linha que eu vou usar para encontrar meu preço-alvo, eu ia plotar ela basicamente aqui. Então, digamos que ela ia ficar mais ou menos dessa altura. Ó. Você vê que o seu preço-alvo, ele fica assim reduzido. Ele fica quase no mesmo patamar aqui dessa linha anterior, fazendo grotescamente aqui. Perfeito? E aí tem o volume aqui explicando também da mesma maneira que eu expliquei. Isso daqui, pessoal, até é importante. Ó. Caso tenha pullback, o volume deve ser muito baixo. E quando o preço voltar a seguir o objetivo, deve aumentar. O que é esse tal de pullback? Costuma ocorrer também. Quando você tem um rompimento, as ações elas costumam voltar e tocar de novo essa linha. Isso é chamado de pullback. Ele dá um movimento para trás, como se ele voltasse. Eu rompi com volume, mas aí eu dou uma quedinha, volto ao ponto anterior e depois só eu continuo a subir. Vamos ver se nesse do Banco do Brasil teve um pullback. Ó. Ele teve aqui o rompimento. Vamos dar um zoom. Beleza, tá bom. Ele teve aqui a formação do triângulo, rompeu, né? Rompeu mais ou menos nessa área aqui. E aí ele teve um pequeno pullback. Ele não chegou a encostar aqui, mas ele subiu e depois deu essa quedinha. Então esse daqui seria o pullback, ok? E aí depois ele vai e deslancha, ele começa a subir de verdade. Perfeito, pessoal? E depois eu ainda vou explicar para vocês esses vazios aqui no gráfico, que é chamado de gap. Então vamos ali para o ascendente agora. O ascendente, então, é isso. Você tem a linha de resistência e uma linha de tendência de alta. A mesma coisa, para ser confiável, tem que tocar 3 pontos acima e 3 abaixo.
E aí o último ponto ele é falho, não chega a tocar na linha de tendência. Você vê que esse mesmo que foi traçado, ele tocou uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, e aí ele só rompeu depois. Não necessariamente vai ser sempre 3. Ah, tem que tocar 3 só, tem que ser perfeito. É 3 aqui, 3 ali. Não, para ser confiável tem que ser no mínimo 3. Perfeito. E aí tem uma frase aqui do Bukowski, né, Thomas Bukowski, que ele, segundo as análises que ele fez durante vários anos em vários ativos diferentes, uma formação de triângulo ascendente falha apenas 2% das vezes e seu preço-alvo é atingido 89% das vezes. Isso aqui não sou eu quem está falando é esse cara aqui. Então, por isso, quem gosta de operar pensando em triângulo é uma formação muito interessante, sim. E aí, mais uma observação para operar triângulo, não espere o pullback, pois nem sempre se forma. E se caso não formar, você vai perder uma grande oportunidade. Ok? E aí o descendente é ao contrário, você tem um suporte e uma linha de tendência de baixa. Para você atingir o preço-alvo é a mesma coisa, você pega a distância daqui até aqui e plota a partir do rompimento. Então ela ficaria mais ou menos aqui. Ó. Você vê que esse aqui atingiu muito próximo aqui do nosso preço-alvo nesse rompimento. Vamos pegar aqui, vamos encontrar no gráfico, então, esse triângulo ascendente e descendente. Eu coloquei aqui no índice Bovespa, tá? Semanal. E aí eu encontrei a formação de um triângulo descendente. Isso daqui em torno aqui de 2010 a 2011. Você vê que tem aqui o primeiro toque no gráfico, ele tocou aqui, fez uma zona de suporte, tocou uma vez, aí ele subiu, ele começou a formar a LTB, tocou aqui no segundo ponto, ele deu uma descida, aqui seria o terceiro ponto, né? Na verdade o ideal seria o terceiro tocar diretamente aqui no suporte, mas não tem problema. E aí depois ele subiu de novo, então tem 3 pontos acima, basicamente, e tem 3 pontos abaixo, né? Porque ele tocou esse terceiro candle aqui, ó, teve esse rompimento falso. E aí logo depois disso aconteceu o quê? Aconteceu o rompimento. Como que eu pegaria esse preço-alvo? Traçaria aqui a distância a partir desse segundo ponto e a partir do rompimento. O meu preço-alvo seria aqui, ó, 55.967. Só que você vê que a bolsa ela caiu muito mais do que isso. Ok? Nesse caso aqui, nessa formação, o volume ele ainda estava aumentando. Então, não é uma formação que foi muito confiável. Ok? Mas aí, o que eu recomendo vocês? Vai mexendo nas ações, vai vendo ações que você tenha interesse, tá? As ações que você tem interesse de comprar, que você está pesquisando, que está gostando. E aí você vai procurando esse tipo de formação, ok? Vamos pegar uma outra aqui, TX3. E aí você vai procurando, ó, aqui eu tenho resistência e tal. Olhando assim rapidamente, não encontrei nenhum triângulo, não encontrei triângulo. Aqui você vê mais ou menos um triângulo simétrico, ó. Você tem uma LTA aqui, você tem uma LTB traçada, você consegue até traçar ela aqui rapidamente. Então você vai treinando a sua cabeça para fazer essas visualizações do gráfico. E você vê que esse triângulo simétrico aqui ele foi muito bem. Ele acabou rompendo, ó, e provavelmente atingiu o alvo dele também. Se eu pegar aqui a distância desse ponto aqui e traçar a partir do rompimento, ó, ele atingiu o alvo dele. Certinho. Essa formação aqui, ela é uma formação que você consegue operar tranquilamente com ela. E ela confirmou com o volume. Ó, a partir do rompimento, o volume começou a subir. Perfeito? Então é isso, pessoal. Formação de triângulo, não tem muito mais o que dizer sobre isso. É você visualizando o gráfico mesmo, treinando aí sua cabeça para você conseguir encontrar esse tipo de formação. Então essa aula fica por aqui, eu aguardo vocês lá na próxima aula. Boa continuidade de estudos aí a todos. Tchau, tchau, pessoal!